Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: São Paulo deu uma boa resposta ao seu torcedor e o Palmeiras está dentro. O Palmeiras vai para o mata-mata do Campeonato Paulista e vai pensando grande. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo também você deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia. É sempre legal, sempre importante você participar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, depois de no domingo a gente ter a definição, a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista e a definição de quem vai para o mata-mata dos 8 times que vão disputar as quartas de final. E as quartas de final ficaram definidas com o Corinthians recebendo o Mirassol, o Santos recebendo o Red Bull Bragantino, o São Paulo recebendo o Novo Horizontino e o Palmeiras visitando o São Bernardo. A definição dos jogos, horários, tudo isso deve sair nesta segunda-feira ainda, mas pelo que a gente conhece, pelo que a gente entende, os jogos devem ser sábado, domingo e segunda, né? No meio do carnaval, tendo esses jogos decisivos. O Campeonato Paulista, quartas e semifinal, jogo único, então teremos Corinthians, São Paulo e Santos jogando em casa e o Palmeiras visitando o São Bernardo. Essa ficou sendo o cenário, o visual aí, e é interessante por quê? Porque mais uma vez voltamos a falar sobre aquele tema de que o regulamento do Campeonato Paulista deixa algumas coisas esportivamente estranhas. Não, são sabidas porque isso já estava no regulamento, mas, por exemplo, a Ponte Preta fez a quarta melhor campanha, 22 pontos, e terminou eliminada porque estava no grupo em que São Bernardo e Palmeiras fizeram 23, a Ponte ficou com 22, foi a quarta melhor campanha e foi eliminado. Lógico, isso daí é regulamento, inclusive os clubes votaram. É interessante porque o Palmeiras, no conselho técnico do campeonato, deu uma sugestão que eu acho muito boa. O Palmeiras deu uma sugestão de que se classificasse o primeiro de cada grupo, 4 vagas, e depois os 4 melhores na classificação geral. Parecido com o que acontece na NBA, parecido com o que acontece nos esportes americanos, né? E essa proposta do Palmeiras foi recusada. Todos os clubes votaram para manter do jeito que está, mas é realmente estranho que a Ponte Preta com 22 pontos esteja eliminado e time com 16 pontos classificado, mas faz parte, não adianta ficar chorando. Poderia acontecer isso com o Palmeiras e é do jogo, né? Não tem o que falar. Eu queria começar falando sobre o São Paulo, jogo que eu comentei lá na TNT Esportes, que foi a vitória do São Paulo por 3-1 sobre o São Bernardo. E foi uma partida em que o São Paulo funcionou muito bem, especialmente no primeiro tempo. O Zubeldia pressionado e reconhecendo essa pressão. Acho que o Zubeldia foi muito bem na entrevista pré-jogo, dizendo que ele sabia que estava sendo pressionado e dizendo que a pressão em cima dele era correta, porque de fato o time não estava bem, de fato ele podia e devia fazer algo para mudar e ele fez. Passou o time para um 3-5-2, para um 3-4-3 em alguns momentos, e acho que isso funcionou. Ferrarese, Arboleda e Sabino, o Alan Franco estava pendurado, foi poupado. Na zaga, o Cedric como ala pela direita, o Wendel, e que jogou bem enquanto teve gás, pela esquerda, Pablo Maia e Marcos Antônio por dentro, aí fazendo ali a ligação, o Oscar, e na frente praticamente como uma dupla de ataque, Lucas e André Silva, né? O Caleri também estava pendurado, começou no banco, depois ele até entrou e participa do lance do terceiro gol. Mas essa foi a formação. Um São Paulo funcionando diferente, com o Oscar voltando para armar o time, né? O Oscar em vários momentos, inclusive no lance do primeiro gol, por exemplo, quando ele está na meia direita, até um pouco mais recuado para cruzar para o André Silva fazer o gol de cabeça. Então assim, foi um São Paulo diferente. Então, pressionado como estava o Zubeldia, ou está, não sei, ele mexeu no time, mudou o sistema e melhorou. Então assim, funcionou bem. O Oscar jogou muito bem, o Marcos Antônio fez um bom jogo, o Lucas
apesar de as jogadas não terem terminado com ele, né, nem em finalização, nem em gol e tudo. Ele até fez uma jogada no segundo tempo pela direita, passou como quis pela marcação, cruzou. O André Silva fez o gol, mas estava impedido e o gol foi corretamente anulado. Mas o Lucas jogou bem, o André Silva jogou bem também. Então, assim, foi um São Paulo que funcionou melhor. E, principalmente, passou um recado para o torcedor de que nós nos importamos, nós estamos entendendo o que o torcedor, a aflição do torcedor. Passou um recado, nós não estamos aqui de sacanagem, até jogamos mal muitos jogos, mas não foi porque a gente não estava se importando ou que a gente não estava nem aí. Isso é que o torcedor do São Paulo, ou parte da torcida do São Paulo, queria, entender um senso de urgência por parte dos jogadores. Queria reação, queria mudança por parte do Zubeldia, e o Zubeldia fez isso. Acho que até o Wilsinho, que é o nosso embaixador nas transmissões do Paulistão, né? O Wilsinho, lateral direito do próprio São Paulo, lateral direito de ótima carreira ali na década passada, ele falou um ponto que é verdade. O São Paulo tem uma ótima tradição com 3-5-2, né? Ou com 3 zagueiros. No 3 zagueiros, o São Paulo foi tricampeão brasileiro, 6-7-8. O São Paulo foi campeão da Libertadores e do Mundial. Então, assim, o São Paulo é um clube, talvez dos grandes do Brasil, o que menos tem problema para jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Por quê? Porque normalmente você dizer, o time vai jogar com 3 zagueiros, gera gera uma antipatia em boa parte da torcida. O São Paulo, dos grandes clubes do Brasil, talvez seja o que mais encara bem os 3 zagueiros, porque o histórico com 3 zagueiros é muito bom. Tricampeão brasileiro seguido, campeão da Libertadores e do Mundial em 2005. Então, essa é uma alternativa interessante para você soltar os alas, para você dar liberdade para os alas. Então, gostei do Zubeldia mexendo no time, porque precisava, e gostei principalmente dos jogadores mostrando um pouquinho mais de senso de urgência. Então a gente viu os jogadores subindo pressão, marcando, fazendo 2 em 1, tentando roubar a bola. Isso no primeiro tempo. Segundo tempo, o São Bernardo tem um pênalti ali que para mim não aconteceu. Acho um pênalti muito frágil ali, mas a árbitra marcou, então estava lá. Então o jogo ficou um pouco esquisito ali até o São Paulo fazer o 3-1, e acho que o 3-1 dá uma distância normal e real do que foi o jogo. Se o São Paulo ganhasse por 2-1, acho que não ficaria bem a superioridade que o São Paulo teve em relação ao São Bernardo, em especial no primeiro tempo. Então gostei das mudanças do Zubeldia. Acho que tem condição dele manter esse esquema com 3 zagueiros, né? O Pablo Maia acabou se machucando, uma lesão de tornozelo, que nessa segunda-feira a gente vai saber a extensão, a gravidade. Não sei do que vai acontecer, não sei se foi uma coisa mais simples ou mais grave, mas o Pablo Maia saiu chorando ainda no primeiro tempo. Então é uma pena, né? Porque o Pablo Maia se machucou sério no ano passado, na temporada passada. Então torcer para que não seja nada grave. Mas você pode fazer esse esquema funcionar ali, talvez com Bobadilha e Alisson, se o Pablo Maia não puder jogar ou tiver que ficar um tempo fora, com liberdade para o Oscar armar o time, pensar, levantar a cabeça, e Lucas e o atacante na frente. Por que eu falo atacante? Porque o André Silva está muito bem, o Caleri vem mal. Não sei se o Zubeldia vai pensar nessa substituição, em barrar o Caleri e colocar o André Silva como titular. Essa é uma decisão que precisa ser muito bem pensada, porque o Caleri é um dos líderes do elenco. Então não é fácil você barrar um cara como o Caleri, mas se o treinador entender que o outro está melhor, tem que barrar mesmo, por mais líder que o Caleri seja. E de fato o Caleri não está muito bem. Mas eu gostei do São Paulo, principalmente pelo senso de urgência, por mostrar para o torcedor que todo mundo ali está querendo fazer com que as coisas dêem certo, que o São Paulo não está ali naquela sensação meio blasé de tudo bem, ganhou tá bom, empatou tá bom, perdeu não é o fim do mundo. O torcedor queria isso. Do outro lado, o Corinthians já estava classificado em primeiro, então acabou ficando no empate com o Guarani. O Santos enfrentou um time muito ruim, né, que foi a Inter de Limeira, 3-0 no primeiro tempo, um gol olímpico, um golaço do Neymar,
Inclusive deixei nos shorts aqui no canal um vídeo fantástico do gol olímpico do Neymar. É um short, só procurar aqui no canal a aba shorts ali, aquele vídeo curto na vertical. É um vídeo sensacional da galera provocando o Neymar e o Neymar batendo o escanteio, fazendo um golaço olímpico. Então se você quiser lá ver. E aí o Santos ganhou da Inter de Limeira, confirmou a primeira posição e tudo. Então por isso que eu vou falar do Palmeiras. É lógico que o torcedor do Palmeiras tem motivo para ficar desconfiado. Mesmo ganhando o jogo, o sufoco que o Palmeiras passou, faltando 7 minutos para terminar a fase de classificação, o Palmeiras estava sendo eliminado, porque o jogo estava 2-2 e o Mirassol saiu atrás, foi buscar o empate no primeiro tempo, tomou 2-1 no comecinho do segundo tempo no gol do Veiga, foi buscar o 2-2 com o interminável Léo Amalho, faltando 10 minutos para terminar. Mas um pouquinho depois ali, faltando 6, 7 minutos, o Vanderlan, jogador muito contestado nesse momento, foi à frente, cruzou, e o Alan, garoto, 20 anos, entrou ali de cabeça para fazer o gol da vaga. É lógico que o torcedor do Palmeiras tem motivo para ficar desconfiado. As atuações foram quase sempre muito ruins, né? Tirando um ou outro jogo, as atuações do Palmeiras foram muito inconstantes. Um time que faz transições defensivas ruins, que nunca foi um problema para o Palmeiras. Um time com pouquíssima capacidade criativa, né? Um time que no ano passado, em vários jogos, o Abel dizia com razão que o Palmeiras criou e não foi efetivo, né? Como por exemplo no jogo contra o Grêmio, aquele jogo lá em que o Marquezinho fez trocentas mil defesas. Então aquele jogo o Palmeiras produziu e não fez. Ao contrário disso, no Campeonato Paulista, ele não pode usar esse argumento, essa retórica, porque de fato o Palmeiras não conseguiu, não foi muito efetivo em criar e acabou desperdiçando. É bem verdade que sim, em algumas situações desperdiçou alguns gols, mas num geral um Palmeiras com problemas para ser criativo, para finalizar. Precisou nas últimas rodadas ir buscar parir vitórias ali muito complicadas, alguns jogadores inconstantes, alguns jogadores com altos e baixos. O Aníbal nem de longe joga o que jogou no ano passado. O Veiga, apesar de muitas assistências, ontem fez um gol muito importante, o Veiga ainda inconstante. O Richard Rios inconstante. O Flaco Lopes, aquela relação de ele é o único 9, então bota ele, mas aí ele desperdiça a chance e tira ele. Então, assim, uma fase de classificação, apesar da ótima pontuação, olha que coisa maluca, né? O Palmeiras fez uma ótima pontuação. O Palmeiras fez a terceira melhor campanha do campeonato. O primeiro, Corinthians, 27. O segundo, São Bernardo, 23 pontos com 7 vitórias. Terceiro, Palmeiras, 23 pontos com 6 vitórias. Então ele fez a terceira melhor campanha. Mas a sensação de bola jogada, a sensação de produzir jogo, produzir volume de jogo, do Palmeiras não foi boa. Mas ele fez uma grande campanha. E agora que ele já entrou, e agora que ele está dentro, o Palmeiras passa a ser visto como um time que vai incomodar. O ponto aí é que o Palmeiras joga as quartas de final fora de casa. Você vê como a campanha do Palmeiras é boa e como os grupos estavam desequilibrados entre si. O Palmeiras já tem 23 pontos, tá? Vamos supor que o Palmeiras se classifique. Isso vale para o São Bernardo também. O São Bernardo e o Palmeiras têm 23 pontos. Vamos supor que um dos dois se classifique nos pênaltis, ou seja, vão empatar no tempo normal, somam mais um ponto. Então teria São Bernardo e Palmeiras com 24 pontos. Essa pontuação de 24 já dá a quem se classificar. Então, entenda. Palmeiras e São Bernardo e Palmeiras empataram 1-1, tá? Vai decidir nos pênaltis. Quem se classificar decide em casa, independentemente do que Santos ou São Paulo ou
Red Bull Bragantino ou Novo Horizontino façam. Por quê? Porque o regulamento do campeonato diz que o mando de campo da semifinal é a campanha de todo o campeonato, incluindo o que eles fazem nas quartas de final. Então, nesse caso, o classificado de São Bernardo e Palmeiras já teria 24 pontos. Nos outros grupos, e aí eu estou excluindo o Corinthians, porque o Corinthians é a melhor campanha, né? Então, o Corinthians ele vai estar na semifinal com 28 ou com 30 pontos. Se ele estiver na semifinal, né? Se ele estiver na semifinal, pode ser que o Mirassol passe. Mas se o Corinthians estiver na semifinal, ele vai estar com 28, se ele se classificar sobre o Mirassol nos pênaltis, ou vai estar com 30 pontos se ele ganhar do Mirassol no tempo normal. Então, vou excluir dessa conta aqui o Corinthians, porque se o Corinthians estiver na semifinal, ele é a melhor campanha do campeonato. Então, vou pegar os outros dois duelos. São Paulo e Novo Horizontino, Santos e Red Bull Bragantino. No máximo, o São Paulo, que fez 19, poderia ir a 22, o Santos, que fez 18, poderia ir a 21. Então, assim, é certo que, se estiver na semifinal, o Palmeiras joga a semifinal no Allianz Parque. E vale para o São Bernardo também. Se o São Bernardo tiver a semifinal, ele joga a semifinal no campo dele. Então, assim, agora que o Palmeiras passou, ele tem o difícil duelo contra o São Bernardo, fora de casa. E se ele passar, é certo que o Palmeiras vai fazer a semifinal no Allianz Parque. Então, e isso é um trunfo para o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um ótimo retrospecto no Allianz Parque, em jogos decisivos. Então, enfrentando Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo ou Novo Horizontino no Allianz Parque, o Palmeiras é bem favorito. Ou, não sei se bem, mas é favorito, considerando jogar o mando de campo. Então, para o Palmeiras, a sensação, e acho que o Abel falou muito sobre isso na coletiva. O Abel, acho que ontem deu mais uma ótima coletiva, né? Falou ali do Palmeiras precisar se fechar, em termos de não se fechar de jogar retrancado, mas do Palmeiras se fechar em torno da unidade, da união ali, porque de fato acho que se o Palmeiras passar pelo São Bernardo, ele tem reais condições, reais possibilidades de ir para a final do campeonato. E aí o mando da final teria que ver o que seria feito, né? Porque, por exemplo, se o Palmeiras chegar à final com 2 vitórias, ele iria a 23, 29. Se o Corinthians chegar à semifinal com 2 vitórias nos pênaltis, ele seria 29, e aí o Palmeiras teria também 8 vitórias, igual o Corinthians, teria que ver o saldo, teria que decidir no saldo. Então, mas independentemente de onde seria o palco do segundo jogo da final, o Palmeiras, agora que ele já está dentro, ele tem boas possibilidades de ir para a semifinal, se passar pelo São Bernardo fora de casa. Vi muita gente brincando, né, fazendo meme, dizendo que, olha, Palmeiras estava mortinho, Palmeiras estava eliminado, Palmeiras passou agora vai crescer, agora vai virar um monstro e parará. Eu acho que tem a possibilidade disso, porque o time do Palmeiras é um núcleo vitorioso, é um núcleo que sabe o caminho das vitórias, é o núcleo que sabe o caminho da superação, ainda que tenha faltado bola na maioria ou em boa parte dos jogos, bola que eu digo, tenha jogado bem, tenha tido volume em boa parte dos jogos, eu acho que o Palmeiras tem condição de crescer e evoluir nesse campeonato. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? O São Paulo deu uma resposta para o torcedor? O Zubeldia deu uma resposta para o torcedor? Diz aqui embaixo. O Palmeiras, você acredita que o Palmeiras cresça nesse nesse mata de quartas e semifinal e possa chegar numa decisão do Paulista? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Copie o link aí desse vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, que você fala de futebol, de São Paulo, de Palmeiras, do Campeonato Paulista. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.